Então, gente, para começar a aula sobre fontes, eu vou começar falando um negócio que vocês já devem ter ouvido muito, porque vocês vão ouvir muito ainda, que é: não coloquem borda em fonte. Nem em caso de vida ou morte, não coloquem. A borda deixa a fonte mais grossa e automaticamente mais bruta, principalmente quando é borda preta ou branca. Mas outras cores também não ficam legais, porque, como eu disse, deixa a fonte mais grossa e mexe com a delicadeza, mexe com os detalhes que já tem na fonte, que não precisa de borda para aumentar os detalhes da fonte. Então, não utilizem borda de jeito nenhum. Indo para outra questão, que é a questão da sombra. A sombra vocês não podem deixá-la nem muito intensa, nem muito desfocada. Como vocês estão vendo aí, a sombra muito desfocada dá a sensação como se a fonte estivesse voando. E não é essa a intenção é só dar um destaque a mais para a fonte. E vocês também não podem deixar a sombra muito intensa, sem desfoque nenhum. Porque a intenção dela, como eu já disse, é dar destaque para a fonte, não ser um texto 3D, ocupar o espaço de um texto 3D. Também não deixem a sombra muito distante da fonte. Vocês deixem ela próxima de tudo, só um pouquinho mais pra beirada, para dar um destaque a mais. E mantenham o equilíbrio na intensidade e na opacidade. Vocês também não podem utilizar sombras mais claras do que a cor da fonte. Por exemplo, a cor da fonte é azul escuro. Eu não posso colocar um azul claro ou um branco, porque não vai ficar legal, vai dar um efeito de neon. Então, sombras só mais escura do que a cor da minha fonte. Sombra interna é uma ferramenta maravilhosa que eu particularmente prefiro ao invés do relevo, porque já dá uma sensação de relevo e fica muito mais delicadinho. E vocês podem fazer tanto com uma cor mais clara quanto com uma cor mais escura. Vocês só não podem deixar muito longe, muito distante da escrita, assim como a sombra externa. E vocês também não podem deixar ela muito desfocada e nem muito intensa, porque aí vai perder o sentido. Vocês podem colocar também a sombra interna de outra cor, como por exemplo a cor da paleta, da edit que você está fazendo é verde e azul. Você pode colocar a sombra interna da sua fonte azul de verde. Indo para o relevo. O relevo é uma questão de equilíbrio. Vocês não podem deixar ele muito claro, vocês não podem deixar ele muito escuro. O bevel não pode ficar muito forte e nem muito pouco. O relevo é meio que para dar uma sensação de profundidade para a fonte. Ele deixa mais brilhoso e é muito legal vocês usarem. Porém, como eu já disse, eu prefiro a sombra interna. Porque apesar do relevo ainda ser bastante usado, a sombra interna é algo que está mais na moda ultimamente no mundo dos edits, digamos assim. Indo para o texto 3D. Vou ser sincera com vocês, não vejo muita gente usando, na verdade, eu não vejo quase ninguém usando. Mas caso vocês queiram usar, eu recomendo que o texto inclinado, a função dele inclinado e no máximo na profundidade 2. Mesmo que sua fonte seja grossa, a profundidade não pode ser grossa. É só para dar um destaque. Já que a edit você não tá vendo os 3 lados dela, não é uma figura tridimensional. É uma figura que você só vê um lado dela, você só vê a frente. Então o texto 3D não combina muito com isso. Porém, se vocês quiserem usar como meio que uma sombra, vocês podem usar. Questão de equilíbrio também, não deixem a partezinha de trás dela muito escura, não deixem muito clara. Mexam nos ajustes como vocês querem que fique o brilho, só mantenham o equilíbrio. E outra coisa, não utilizem 3D
em descrições, por exemplo, utilizem em títulos ou até subtítulos, mas não em descrições, porque não fica legal. Caso vocês queiram dar destaque para uma fonte de descrição, eu aconselho a sombra, nem o relevo, porque o relevo, dependendo da fonte, ele vai deixar até a fonte corroída, se muito pequena. E o texto 3D também não serve para fontes muito finas, como eu estou mostrando aí agora. Porque as fontes muito finas, elas já não têm muito detalhe. Então o texto 3D acaba deixando ela muito mais grosseiras. Porque é uma ferramenta meio grossa de se usar. Não é uma ferramenta tão delicadinha, igual uma sombra interna. Então eu não aconselho vocês a utilizarem fontes muito finas e nem fonte de descrições. Também pelo fato de fontes mais finas serem mais simples e não serem utilizadas para título por causa disso. E como eu disse, não usem 3D para fonte de descrição. Percebam aí a diferença de como fica tudo meio amontoado quando ela tá pequenininha e como fica muito melhor quando tá maior como um título. Agora, a questão do relevo. A questão de relevo também não fica legal em fontes finas. Porque, como eu disse, fontes finas não tem muito detalhe, logo, elas são fontes de descrição e não de título. Por isso, fontes muito pequenas com relevo acabam ficando corroídas. E fontes corroídas, como eu vou mostrar já já, são fontes consideradas fontes brutas, fontes indelicadas que vocês não se devem usar em uma montagem. Tanto que o relevo ele acaba meio que deixando as fontes mais finas ainda, e a fonte fina já é fina. Também não utilizem muito menos um relevo em uma fonte branca, não utilizem. Fica meio que um efeito preto e branco, não fica um efeito legal. E também ele acaba afinando mais do que uma cor, como um rosa, um azul, um verde. E agora eu fiz um quadro para vocês mostrando quais as fontes que são consideradas indelicadas, grosseiras, que vocês não podem usar. Fontes corroídas são fontes com detalhes meio brutos, com detalhes irregulares e esses desenhos meio grosseiros, meio indelicados. A fonte grossa é uma fonte grossa e vocês podem ver também que ela é bem compridinha. Tem detalhes irregulares, partes mais finas e partes mais grossas. E também ela é bem curvadinha, então isso é considerado uma fonte indelicada. Também tem a questão da fonte achatada e da fonte comprida demais. Vocês têm que ter equilíbrio. Porque não é que a fonte seja feia, ela não vai combinar muito com as montagens que vocês vão fazer. E também porque algumas são feias. As fontes muito finas, como o nome diz, elas são muito finas, indelicadas e simples demais. Simples até que as fontes mais simples que vocês podem usar. Traços curvados são traços bem feitos meio que de qualquer jeito, meio relaxados. Não são traços delicadinhos, são meio grossos, e traços mais grossos e outros mais finos, curvados, a mesma coisa da fonte que eu considerei grossa. A fonte desequilibrada é uma fonte que é de letra de forma e que ela tem alguns traços mais grossos e outros mais finos. Isso acaba gerando um desequilíbrio e não fica legal. A próxima fonte é essa muito fininha, extremamente fininha, e que é só um contorno. Assim como a borda, ela não é considerada legal e também é muito detalhada. Fontes finas demais e detalhadas não combinam. Como eu já falei pra vocês, a questão das fontes achatadas e comprida não é que elas sejam feias. É que elas não vão combinar muito, às vezes não vão preencher um espaço que vocês precisam que elas preenchem. A detalhada demais, ela é tão detalhada que chega a ser feia, tipo, não tinha mais espaço para detalhes e ela tem muitos detalhes. A fonte curvada, ela não é retinha, ela é só curvada, então ela não é considerada bonita.
Esses foram só exemplos de fontes que não são consideradas bonitas e que vocês não podem usar. Então, guardem esse quadro na cabeça de vocês e comparem sempre as fontes que vocês forem usar. Não tem como falar pra vocês todas as fontes que são consideradas grosseiras, vocês vão pegando a prática com o tempo. A questão de quais as melhores fontes para título, subtítulo e descrição. A fonte do título que eu circulei primeiro é uma fonte detalhada e grande, ela fica ainda mais bonita porque os detalhes ficam ainda em mais destaque, então é uma ótima fonte para um título. A fonte do subtítulo é super detalhadinha e ela não é achatada, ela é quadradinha. É diferente de uma fonte que ela aparenta ser achatada porque aparenta ser desproporcional. E a fonte da descrição não feia, não muito simples, só que sem muitos detalhes. Não deixa de ser bonita. Mesma coisa com o outro título que eu separei pra vocês. Não é uma escrita achatada. É diferente de uma escrita que você percebe que tá deformada, que tá desequilibrada, desproporcional. Essa fonte tá quadradinha, em uma mesma proporção. Dá também para vocês colocarem título, descrição, subtítulo com fontes cursivas. Vocês só precisam achar as certas. Tem fontes cursivas com vários detalhes e eu vou mostrar algumas que não ficam legais para vocês. Corroída. Essa também é transparente, com vários buraquinhos irregulares que não fica legal. Essa fonte fina que parece que foi feita numa régua meio desproporcional e essas outras que são fininhas demais. Inclusive essa última, as letras estão muito longe uma das outras. Essa redonda. Gente, fontes com letras iguais é só bonitinha em fonte de letras de forma. Em fontes cursivas fica muito feio, porque ela é muito simples e não tem muitos detalhes. E a fonte cursiva em itálico também não é legal. Em questão de tamanho, qual é o tamanho certo para ficar título, escrita de subtítulo, descrição? O título precisa ser o maior de todos, claro, porque ele é que está em maior destaque. O subtítulo precisa estar em segundo maior destaque, só que menor que o título. E a descrição é menorzinha que os outros dois. Porém, vocês não podem deixar nenhum dos três muito pequenos ou muito enormes. Vocês têm que achar um equilíbrio. Por exemplo, a forma que eu dividi aí tá ótima, tá legível e tá em um tamanho bom. Para cada uma das categorias tá em um tamanho bom. E também depende muito do espaço que vocês deixaram na edit de vocês. Só tenham em mente que não pode ficar muito pequeno e nem muito enorme, tem que ficar num tamanho razoável. Por exemplo, não deixem a fonte assim, ficou muito pequeno e até ilegível. Nem assim, não tem quase nenhum espaço faltando da borda. Assim já é outro tamanho muito bom. E uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês na hora que eu tava explicando sobre sombra é que vocês não podem deixar a sombra muito intensa também, porque vai parecer que ela tem uma bordinha. E como eu já expliquei, borda não fica legal. E agora outra questão é a questão das cores. Não deixem a cor do título de uma das fontes ser a mesma cor do fundo dos elementos que estão atrás. Elas vão perder totalmente a visibilidade. Então, por exemplo, se tem uma outra cor que não está naquela parte da edit onde a fonte está posicionada, peguem ela.
caso não tenha, peguem a cor do fundo mesmo e só clareiem ela. Vai ficar da mesma cor, só que em um tom mais claro, um tom diferente. Não peguem uma cor totalmente aleatória para colocar também na fonte, tá, gente? Pode ser um tom diferente, mas a mesma cor. Ou da cor de um outro overlay e um outro elemento.